Sim, é possível economizar muito na sua jornada como nômade digital. Lá no The Nomadic Club a gente reuniu diversos aplicativos e eu vou te contar 5 deles que são bem legais para quem quer economizar na sua jornada nômade. Eu sou Fernando Canars, que sou nômade digital desde 2015. Tem uma comunidade que é o The Nomadic Club. Lá a gente tem uma lista com mais de 160 aplicativos que podem ajudar no dia a dia de nômades digitais. E nesse vídeo eu separei 5 dessas ferramentas que são bem úteis para quem quer economizar na sua jornada como nômade. E esses aplicativos eu já vou te falar o seguinte, eu vou te trazer aqui o melhor aplicativo de cada categoria, quando a gente fala sobre economizar de algumas dessas categorias. Existem sim diversas alternativas a esses aplicativos. Se você tiver inclusive algum outro aplicativo para recomendar, lembra de colocar aqui na caixinha de comentários, vai ser bem útil inclusive para quem estiver assistindo. Eu vou dividir esse vídeo em 5 grandes categorias, então eu vou trazer um aplicativo para cada uma dessas categorias. A gente vai falar sobre alimentação, vai falar sobre transporte, vai falar sobre hospedagem, finanças e comprar passagens aéreas. A gente vai poder falar um aplicativo de cada um desses. Espero que seja bem útil. E sem mais delongas, já vamos para o nosso primeiro aplicativo, que é o Too Good To Go. O Too Good To Go ele é muito interessante, porque ele é um aplicativo que foi criado para evitar desperdício. Digamos que você tem um restaurante ou você tem, por exemplo, uma padaria. Geralmente, para você vender o seu estoque do dia, você vai produzir diversos doces e salgados. Você vai produzir uma quantidade excedente para justamente não faltar, por exemplo, ao longo do dia. E o que acontece muitas vezes é que chega no final do dia e sobra alguns doces, sobram alguns desses salgados que não foram vendidos. O objetivo da Too Good To Go é conectar pessoas que estão a fim de ajudar a evitar desperdício com empresas que têm produtos que talvez fossem jogados fora e conectar essas duas pessoas para que elas consigam consumir os produtos. Ou seja, o Too Good To Go ele é muito interessante porque você consegue produtos de alta qualidade. Então assim, você vai pegar resto de comida. Você vai pegar produtos que sobraram lá na stand, lá no estoque da empresa. E produtos que provavelmente iriam para fora, iriam para o lixo, mas consequentemente podem ainda ser muito bem consumidos se você vai pagar um preço muito menor. Então quando a gente fala de Too Good To Go, a gente está falando de você economizar às vezes 60%, 70%, 80% no valor original do produto para consumir um produto novo, limpinho, bonitinho, mas que provavelmente ia ser jogado fora porque o dia estava acabando e a padaria teve que jogar esse produto fora. A grande questão do Too Good To Go, só que para você entender, é que você não pode escolher exatamente o que você quer. Então, na verdade, o que acontece é quando você vai lá e baixa o aplicativo de graça do Too Good To Go, você vai ter uma listagem de diversos locais. Esses locais estão disponíveis, então, para você poder pegar, por exemplo, uma sacola com comidas. Nessa sacola com comidas você vai pagar por um determinado valor, você não sabe exatamente o que vem, porque é exatamente isso. Geralmente é o que sobrou do estoque naquele dia, que vai ser colocado nessa sacola e vai ser disponibilizado para quem está a fim de comprar. Então você vai pagar um valor muito menor e o que vai acontecer? Você vai se cadastrar para se habilitar a ir buscar aquela sacola. Não necessariamente você vai conseguir naquele dia buscar, porque às vezes pode não ter sobrado estoque. Se sobrar estoque, o aplicativo vai te avisar e você pode buscar essa sacola e geralmente vai ter diversas coisas gostosas, vai ter diversas guloseimas frescas, limpinhas, bonitinhas para que você possa consumir. É uma forma de você, primeiro, economizar dinheiro, segundo, conhecer lugares novos e talvez comer coisas que provavelmente seriam muito mais caras por um preço muito mais interessante. O Too Good To Go está disponível em diversos países, mas eu vou te falar que principalmente na Europa e Estados Unidos, então é muito mais fácil. E a gente tem de tudo, tá? A gente tem padarias, a gente tem restaurantes, a gente tem grandes redes de café famosos, inclusive. Então assim, tem muita coisa legal, é uma forma de sim você economizar. A grande questão ali só é que você realmente precisa se cadastrar, você precisa esperar o aviso e geralmente você vai buscar essa alimentação no final do dia. Então não é uma forma de você, por exemplo, conseguir café da manhã de graça. Você geralmente vai conseguir o jantar ou vai conseguir coisas para tomar café da manhã no dia seguinte, por exemplo, mas sim é uma forma de economizar muito quando você estiver como nômade digital, principalmente se você estiver em países muito caros. Então, países que você quer dar uma economizada, países em dólar, em euro, em franco, pode ser uma forma interessante de você conseguir comer comida gostosa, comida fresquinha e economizar demais na sua jornada nômade. A segunda ferramenta, e essa eu já conheço muita gente que usa no Brasil, inclusive, é o BlaBlaCar. O BlaBlaCar, ele não funciona também só no Brasil, gente. Ele funciona no mundo todo, tá? Principalmente na Europa, Estados Unidos, você vai conseguir usar ele muito facilmente. E qual que é a grande vantagem do BlaBlaCar? Ele é uma ferramenta de compartilhamento de carona. Ou seja, você precisa se locomover de uma cidade para outra, você pode se cadastrar no aplicativo e você pode procurar pessoas que estão dirigindo de uma cidade até outra e você pode se aplicar para ser o carona dessa viagem. Geralmente a pessoa que está oferecendo a carona é uma pessoa que muitas vezes ela já vai fazer essa rota, e na verdade ela só quer uma ajuda, às vezes ela só quer companhia, então consequentemente ela lista esse trecho que ela vai fazer por um preço bem baixinho só para poder ter pessoas acompanhando. E às vezes só para cobrir a despesa de combustível ou de pedágio, alguma coisa assim.
E aí, você, como nômade, se você for se locomover, então, de uma cidade para outra, então isso funciona no Brasil, eu conheço muita gente que utiliza. Na Europa existe muito isso, nos Estados Unidos existe muito isso. Você pode ir lá, você pode se cadastrar, você pode escolher pessoas que estão oferecendo carona. Obviamente, que é importante você verificar o perfil dessa pessoa, verificar quantas pessoas vão viajar, qual que é o tipo de carro, enfim, conversar com essa pessoa, porque na verdade tem que dar um match entre você e o motorista do carro, e consequentemente você pode então conseguir essa carona. É uma forma muito mais barata de se locomover, é uma forma muito mais divertida, porque você vai acabar muitas vezes conhecendo outras pessoas. Muitas vezes essa pessoa que oferece essa carona geralmente oferece para mais 2, 3, 4 pessoas. Então muitas vezes você vai dividir o carro com outras pessoas, vai contar histórias, vai passar por situações muito interessantes. Então pode ser uma forma bem interessante e, obviamente, muito mais barata de você se locomover. Claro que a parte ruim é que muitas vezes você não vai conseguir exatamente sair do ponto A e ir para o ponto B. Muitas vezes você vai ter que se locomover um pouquinho para pegar a carona, muitas vezes na beira da estrada, num posto, e geralmente a pessoa não vai te deixar na frente de casa ou na frente do seu hotel. Então, geralmente você vai ter que cuidar um pouquinho dessa questão de deslocamento. Se você tem mala muito grande, isso pode ser um problema. Também é importante sempre conversar com o motorista, perguntar se você pode levar uma mala grande, se tem espaço para sua mala, se você for levar pet ou criança, alguma coisa assim. É importante você verificar, conversar, alinhar, porque você nem sempre vai conseguir levar isso dependendo do motorista. Então assim, bem conversado, pode ser uma forma muito, muito, muito interessante de você economizar. A gente está falando aqui às vezes de você economizar 50%, 60%, 70% do preço de, por exemplo, um trem na Europa ou de um ônibus para você se locomover às vezes entre duas cidades que vão ter lá, sei lá, 200, 300, 400, 500 quilômetros. Então isso pode ser bem útil, pode ser uma forma muito barata e divertida de se locomover entre as cidades. A terceira ferramenta é uma das minhas queridinhas, você já deve ter ouvido falar bastante se você já é nômade, que é o Wise. O Wise é uma empresa que você consegue criar contas virtuais ou inclusive contas de verdade, né, em moedas, em diversas moedas. Você consegue ter um cartão de débito físico ou você colocar ele no seu aparelho do celular para que você possa utilizar isso ao redor do mundo. Qual que é a grande vantagem do Wise? É permitir fazer câmbio, ou seja, mandar o dinheiro do Brasil para outros países de uma forma muito mais barata. E por que o Wise e não os outros? Bom, nas pesquisas que eu fiz, comparando o Wise, Revolut, Nomad e todos os diversos cartões que a gente tem no mercado, o Wise, na maior parte dos casos, ainda é um pouquinho mais barato que o outro. Ou seja, se você vai precisar transferir 2, 3, 5, 10 mil reais por mês para fora para poder manter sua jornada nômade, o Wise ainda é uma das melhores opções. O Wise ele é muito legal porque você pode, então, ter várias contas em diversas moedas. E algumas dessas contas, o mais legal é que elas são em moeda local e você pode receber dinheiro nessa moeda. Como, por exemplo, no Wise você pode criar uma conta em dólar, uma conta americana, com um número para que você possa receber, por exemplo, dos seus freelas lá dos Estados Unidos. A mesma coisa na Europa e a mesma coisa em alguns outros países. Para os países que o Wise não tem essa conta específica, você pode ainda assim criar uma conta virtual e você pode transferir dinheiro, ou seja, você vai estar sempre pagando na moeda local. Isso facilita demais a nossa jornada nômade, porque a gente vai pagar muito menos dinheiro em transferência de grana, em taxas de transferência, e consequentemente a gente consegue pagar em moeda local sem ter muito perrengue. Então, das ferramentas, com certeza, a ferramenta que mais seria interessante para quem quer ser nômade e quer economizar é o Wise. Lembrando que tem um link aqui embaixo, inclusive, se você quiser abrir sua conta, fique à vontade. Você consegue abrir, inclusive, com um desconto extra para a sua primeira transferência. Então, se você quiser abrir sua conta com um desconto extra na primeira transferência, dá uma olhadinha aqui, pode ser bem útil. Esse vídeo nem foi patrocinado por eles, mas é porque é uma ferramenta que eu realmente uso bastante. Bom, a quarta ferramenta é uma ferramenta que eu gosto muito também, que é o Google Flights. O Google Flights ele é muito importante para quem quer economizar, porque ele parece ser uma ferramenta simples de busca de passagem, mas ele não é. Já tem vídeo meu aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar também no cardzinho aqui em cima. Mas a grande vantagem do Google Flights é que você pode buscar múltiplos destinos e você pode comparar diversos dias quando você for comprar sua passagem. Então, diferente de ir lá e pegar, por exemplo, uma passagem de São Paulo para Nova York no dia 17 e volta dia 25, você pode simplesmente colocar passagem saindo de São Paulo, do Rio, de Minas, indo para os 3 aeroportos de Nova York e às vezes para o aeroporto de Chicago. E você pode fazer toda essa comparação para saber qual das passagens é mais baratas e provavelmente você vai se surpreender, inclusive, porque às vezes uma passagem saindo ou de Minas ou do Rio pode ser muito mais barata que uma passagem saindo de São Paulo. Outra coisa legal do Google Flights que eu gosto muito é a possibilidade de você, depois de fazer uma busca, clicar lá na opção de datas e você pode ver quais são as datas melhores de ida e de volta. Às vezes o simples fato de você adiar ou adiantar sua viagem em um dia pode fazer com que sua passagem fique 1.000, 2.000 reais mais barata. Então vale muito a pena usar o Google Flights, eu ainda acho que é uma das ferramentas mais completas, mais conectadas, e é muito legal para você conseguir fazer isso, tá? Ver os múltiplos destinos e principalmente fazer essa comparação de dia. Outra coisa que eu gosto muito do Flights é que você pode colocar aonde você está, uma data, e deixar aberto o destino.
Pra gente que é nômade, é uma forma interessante da gente descobrir outros destinos que talvez a gente nem iria. E às vezes pelo fato de ter uma passagem muito barata, você pode simplesmente conhecer novos países, novas cidades, novos destinos. Então o Google Flights ele é bem interessante para isso. Se você ficou curioso, se você quiser saber mais, dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz sobre o Google Flights, tem um tutorial explicando todos os detalhes. Eu acho que vai ser uma ferramenta que pode ser bem útil, bem prática para você utilizar no seu dia a dia como nômade. E a quinta e última ferramenta para economizar, essa é para quem quer economizar ao extremo, uma das coisas mais caras da jornada nômade digital, que é a hospedagem. Eu gosto de ficar em Airbnbs e, consequentemente, como eu fico sozinho em Airbnbs e gosto de ficar em Airbnbs mais legais, eu acabo gastando relativamente bastante, eu posso considerar em relação ao meu orçamento, e, consequentemente, isso acaba deixando sempre as minhas viagens um pouco mais caras, principalmente para países mais caros, países um pouco mais desenvolvidos, ou países mais modernos. Como que você pode fazer para economizar? Bom, existem diversas formas. Existe o hostel, existe o couchsurfing, existem algumas coisas que podem deixar a tua rotina mais barata. Mas uma ferramenta que é pouco falada, que pode ser bem interessante e que ela é muito legal se você gosta de pet, ou seja, se você gosta de cachorro, gatinho, papagaio, periquito, enfim, seja qualquer tipo de animal, é o house sitting. House sitting é uma ferramenta, é uma plataforma na qual você consegue se cadastrar para cuidar de casas de outras pessoas. Então você vai se cadastrar no House Sitting e diversas outras ferramentas que fazem isso. Você vai pagar uma taxa para que você possa ser habilitado. E você vai poder ver todas as pessoas que estão provavelmente saindo de férias, vão viajar, vão passar uma temporada fora e elas querem uma pessoa para cuidar da casa delas e cuidar do seu bichinho. Ao fazer isso, você pode então se aplicar para vagas em diversos lugares do mundo. E quando a gente fala de diversos lugares do mundo, tem vagas em praticamente todos os lugares, inclusive nas cidades mais caras do mundo. Imagina que você pode morar em Nova York, você pode morar em Londres, você pode morar em Singapura, simplesmente cuidando dos bichinhos das outras pessoas. Então você vai se aplicar para essas vagas, você vai fazer uma entrevista com essa pessoa, e se ela gostar de você, você provavelmente vai ser convidado para cuidar da casa dela. A grande vantagem é que no House Sitting, além dos 120 euros que você vai pagar por ano para acessar a plataforma, você na teoria não precisa pagar absolutamente mais nada. E a tua troca pela hospedagem vai ser basicamente cuidar do pet dessa pessoa, e você vai saber antes, previamente, qual é o tipo de cachorro, de gato, quantos tem, enfim, qual é a rotina que ele tem. E cuidar, obviamente, das plantinhas, da casa, tentar deixar a casa toda bonitinha, toda organizada. Então, simplesmente o fato de você poder cuidar da casa das outras pessoas, do pet das outras pessoas, permite com que você possa ficar hospedado na casa delas. E aí vai depender, obviamente, do tempo que elas ficarem fora. Então, às vezes pode ser uma semana, pode ser um mês, 2 meses. Vai depender realmente da necessidade daquela pessoa e do tempo que você puder ficar na casa dela. O mais legal é que a gente, como nômade, a gente pode então estabelecer uma rotina, pode morar em cidades incríveis e simplesmente a nossa troca, ou seja, a troca por essa hospedagem é cuidar do bichinho, cuidar da casa, manter uma rotina, deixar tudo bonitinho, tudo funcionando. E é uma coisa que basicamente a gente já precisaria fazer de qualquer forma em qualquer lugar. A diferença é que a gente pode ainda ganhar hospedagem por isso. Então, assim, é uma das formas mais fáceis e práticas de você conseguir hospedagem nessas cidades grandes pagando R$0, se a gente for pensar. Então, sim, é uma forma interessante. Óbvio que como tem um processo de entrevista, como não tem tanta casa assim e tem muita gente tentando procurar isso, não é uma coisa garantida, não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão fácil, mas sim é uma possibilidade. E pra gente que é nômade, que a gente é flexível quanto aos destinos, pode ser interessante porque você pode programar várias viagens e pode ir para destinos que talvez você nem ia pensar ou que você talvez não tivesse nem dinheiro para pagar uma hospedagem, mas você pode sim através do House Sitting. Então vale a pena baixar o aplicativo. Tem diversas outras alternativas, mas talvez o House Sitting, o aplicativo que está aqui, talvez seja o mais conhecido, talvez seja o mais prático porque vai ter mais listagens e sim pode ser interessante. A gente tem membros do clube que já utilizaram e acham muito legal. E eu acho que pode ser uma coisa bem interessante, uma forma de você economizar, inclusive, nas suas hospedagens como nômade. Bem, foram 5 ferramentas. Se você tiver qualquer dica sobre esses 5 assuntos ou outras ferramentas, coloca aqui. A gente já tem uma lista gigante lá no clube. Se você quiser ter acesso a ela, se você quiser ter acesso a diversos outros nômades, encontrar a gente toda semana ou encontrar a gente, inclusive, presencialmente em 2 lugares no ano, você pode fazer parte do The Nomadic Club, minha comunidade para nômades digitais. Você pode dar uma olhada no link que tem aqui embaixo, ou vai ter inscrição, ou vai ter lista de espera, mas sim, você pode fazer parte desse clube. E sobre o vídeo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, coloca na caixinha de comentários. Espero que você já tenha dado like para poder fazer com que ele chegue para mais pessoas. Eu te espero no meu próximo vídeo e até mais.